Boa noite, guerreiro, guerreira. Olha só, de novo aqui com vocês nessa terça-feira para mais um episódio inédito aqui do seu canal. Canal de transformação, canal de inspiração, canal de conhecimento, canal de operação diária. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por onde eu ando, muito carinho recebido de você, corretor e corretora de imóveis de Santa Catarina. E hoje, como não poderia ser diferente, está comigo aqui na bancada do EducaPod mais um transformador. Alguém que de fato transforma e modifica vidas, faz com que sonhos sejam possíveis de serem realizados, né? Nós vamos falar muito de associação hoje, nós vamos falar de corretagem, nós vamos falar de associativismo, nós vamos falar de entregas, nós vamos falar de união de uma categoria. Tá comigo hoje meu querido amigo Dudu Amarante. Eu já vou passar para ele para as considerações iniciais, mas antes eu quero dizer para você quem é o Dudu Amarante. Ele é diretor executivo da Dumari, a primeira boutique imobiliária. Ele vai falar disso aqui para a gente um pouquinho, para vocês entenderem melhor o que é a boutique imobiliária do litoral catarinense. É diretor de comunicação da ACIESC. Aliás, um parênteses, um grande abraço para meu querido amigo meu, Ney, né? Ali da ACIESC, presidente da ACIESC, a Associação de Corretores Imobiliárias do Estado de Santa Catarina. Ele é corretor de imóveis, é empresário com mais de 20 anos de experiência em gestão e estratégias de negócio. E ele lida com comunicação, ele é diretor de comunicação, onde dedicou longos anos de sua trajetória à carreira artística. Essa parte aqui ele vai me explicar porque eu não entendi muito bem, não? Eu vou entender essa veia artística do Ney, do Dudu, tá bom? E gestão de pessoas, empresas de evento e consultoria. E até a transição dele, né, para a área e o universo do mercado imobiliário. No Brasil todo, elevando o litoral catarinense e construindo um modelo de negócio de empresa onde a sua experiência e articulação rompem fronteiras com a sociedade e com os profissionais da categoria. Esse é o meu convidado de hoje aqui do EducaPod, Dudu Amarante. Uma honra recebê-lo aqui no EducaPod. Suas considerações iniciais, obrigado por ter aceito o meu convite. Me sinto lisonjeado de você estar aqui, não só representando a ACIESC, representando o nosso querido presidente Ney, mas como Dudu, o diretor de comunicação de uma entidade tão fundamental para a categoria de Santa Catarina. Meu amigo João, quem fez essa bio gostava de mim, né? Acho até que fui eu mesmo, né? João, fico muito feliz, obrigado aí. É muito importante aqui estar falando não só como diretor da Dumari, mas também como diretor de comunicação da CIESC, que está podendo conhecer um pouco melhor. A gente já bateu um papo nos bastidores aqui. E estar num podcast, né? Estar aqui no EducaPod com uma pessoa que tem tanta relevância para a nossa classe, aí, um programa já que tem levado tanto conhecimento, como tu estava falando, que tem um propósito. Eu fico muito feliz porque eu me identifico muito, né? A minha vida toda é baseada em cima de propósitos, tanto na minha carreira artística, quanto depois que eu fiz a migração para o mercado imobiliário, que depois eu vou te contar melhor aí. Mas muito obrigado. Eu fico honrado que há tantos nomes aí a gente poder estar aqui no EducaPod. Obrigado e fica ligado aí que vai ter muito papo bom hoje. Né, a gente tem uma premissa, primeiro o slogan do EducaPod, né? Inspire-se, aprenda, pratique e transforma. E só senta nessa bancada quem de fato traz para você, corretor e corretora, algum meio, alguma ferramenta, algum insight, alguma dica, algum segredo para a sua transformação. E o Dudu com certeza traz isso para a gente, porque eu admiro a jornada dele quanto profissional. A gente vai falar do Dudu Amarante. Evidentemente eu queria saber um pouco sobre essa questão da veia artística, né, até a sua ida para o universo imobiliário, né? Quem é, né, e que caminho trilhou o Dudu até aqui hoje, nessa terça-feira no EducaPod. João, eu tava falando antes ali nos bastidores também conversando, eu sou natural de Cruz Alta, né? Eu sou mais um gaúcho que migrou para Santa Catarina e hoje me sinto um catarinense pela maneira que esse estado me acolheu. E eu, antes de estar no mercado imobiliário, antes de Deus me dar esse sinal, eu sempre acreditei que eu tinha nascido artista. Né? Eu tenho essa alma de artista, eu tenho esse espírito artista, mas eu pude entender que eu nasci para o mundo dos negócios, que eu nasci para me relacionar com pessoas, que eu nasci para gerar de alguma forma alguma transformação na vida das pessoas.
Eu comecei muito cedo, meus pais, enfim, vieram questão de CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e é muito difícil quem é gaúcho não ir pro Centro de Tradições Gaúchas, principalmente quem nasceu um pouquinho antes dos anos 90, como é o meu caso. Então eu me criei em CTG, comecei aos 13 anos logo, eu fui instrutor de dança com 13 anos de idade, para tu ter noção. Eu já saía de casa na segunda-feira e voltava no sábado, porque eu dava aula de dança, eu acabei trancando o colégio e fui finalizar mais pra frente porque eu já comecei a dar aula de dança. Eu sempre digo que a minha vida foi pautada em cima de desafios. Com 20 anos, João, eu tinha uma carreira já consolidada como instrutor de dança, mas tinha algo que falava que não era só aquilo, que eu queria algo mais. E foi aí que a música veio pra minha vida. Obviamente eu vou abreviar aqui, mas então, de uma maneira muito rápida, eu compus, mandei uma música para um festival, aquela música passou no festival com 20 anos, então eu deixei uma carreira de instrutor de dança consolidada e passei a trabalhar com música. Fui o primeiro artista sertanejo a cantar em balada no Rio Grande do Sul, gravei 3 CDs, DVD, eu sou muito grato porque, embora eu cantei sertanejo muito tempo, eu tive a grata alegria e a bênção de Deus de conseguir conversar com todos os universos, seja os gaúchos, seja os nativistas, enfim. Trabalhei com isso, João, até os meus 37, 38 anos. E aí, num planejamento de vida, vou para Santa Catarina. Vou levar minha carreira para Santa Catarina. Pensava eu, porque Deus já tinha outra ideia para mim. Então, vindo para Santa Catarina ali no meio da pandemia, ali que o mercado deu um boom ainda maior, né? Eu tive a oportunidade, então, de, através da minha esposa, entrar numa empresa que ela começou a dar consultoria e aí eu pude fazer uma faculdade no mercado imobiliário, como eu sempre digo. E aí lá em 2020, um pouquinho depois, aí eu comecei a conviver com o mercado imobiliário, comecei a estudar, como eu sou um cara muito curioso e eu sempre gosto de entender o porquê, né? Se tu me disser que essa caneca aqui não quebra, eu vou querer entender o porquê que ela não quebra. E não é só aquela informação de que ela não quebra, eu não vou sair disseminando a informação de que ela não quebra, eu vou querer entender o porquê que ela não quebra. Então eu quis entender o porquê que esse mercado imobiliário estava tão aquecido, por que médicos, advogados, contadores, empresários estavam migrando para esse mercado imobiliário que estava tão pujante. E agora artistas também, né? E agora, muito, né? Inclusive artistas também. E eu fui entender isso, fui estudar. E pasmem, né, João? Eu estava te falando antes ali. Eu consegui entender que o sucesso do mercado imobiliário, embora a internet às vezes mostre de maneira diferente, é aquela base, né? É aquele alicerce que nunca muda, que é o relacionamento, que é a ética, que é a transparência, que é o profissionalismo, que é a confiança, que é a seriedade e que para nós deve ser obrigação, mas que muitas vezes isso é visto como uma virtude. Então, fazendo uma síntese da minha história, eu diria que é isso, que é um cara que a vida toda fez gestão, porque eu fiz gestão quando eu trabalhava com dança, eu fiz gestão quando eu trabalhava com música, e vindo para o mercado imobiliário eu pude já, além de corretor, já poder fazer gestão por ter essa experiência com pessoas. E eu sempre digo, eu sou um curioso. Eu tô aqui conversando com o João, algumas coisas de você eu vou levar. Seja uma frase que você diz, seja uma palavra que você me falou, seja um feedback que você me passou, porque cada lugar que a gente tiver, a gente vai aprender alguma coisa. É só a gente estar com o ouvido e com os olhos e com o coração atento, né? Você me chamou a atenção, duas coisas que você falou desde o início aqui da nossa conversa, né? Você falou de Deus, evidentemente, né? E você falou de família, né? São dois assuntos extremamente importantes que revelam dignidade, caráter, respeito, né? E objetivo de vida. Você falou da sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Amanda. Amanda Amarante agora, né? Então, eu faço aqui questão de mandar um abraço para Amanda. Minha sócia, diretora administrativa da Do Amare, ela é coração Amanda, da Do Amare. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica uma casa, né? Quando você conta que a sua esposa foi fazer um treinamento, uma mentoria... Isso, ela tinha uma empresa de consultoria, então ela foi passar uma consultoria para uma empresa. No mundo imobiliário. No mercado imobiliário. Ela é corretora? É corretora, é minha sócia, diretora. Uma grande corretora, inclusive. Então ela é responsável por você ter migrado ali para corretagem? Total, João. Desde que eu conheci a Amanda, assim, ó, eu digo que a Amanda é quando tu vê... Ela não era um diamante bruto, acho que não é bem essa analogia, mas é quando tu vê na outra pessoa o que um pode agregar pro outro, sabe? Eu penso que a vida é sempre sobre agregar. Então, Amanda, eu sou um cara extremamente
intenso, né? Aquela coisa da ansiedade do dia a dia de querer fazer acontecer. E a Amanda é uma pessoa extremamente amorosa, que cuida do detalhe, que se preocupa, sabe? Às vezes eu vejo ela atende um cliente, ela lembra de uma palavra, de um doce que o cliente gosta. Então isso é cuidado. Então tudo isso com certeza eu aprendo com ela. Não só cuidado, mas inteligência, né? Porque Perfeito. de fato a gente tem uma ajudadora do lado, faz toda a diferença. Amanda, obrigado por ter trazido o Dudu para o mercado imobiliário. A categoria ganha muito com isso, né? A gente está à sua disposição também como mulher. Se quiser um dia sentar aqui na bancada, contar a sua história para a gente como uma mulher guerreira, corretora de imóveis, você está muito bem-vinda. Fica aqui o meu convite para a Amanda, tá bom? E com certeza ela irá ficar feliz. Então vamos lá, a gente já falou da Amanda, a gente já sabe agora que você foi dançarino, né? E músico. Cantador e músico. E agora corretor de imóveis, né? O que encantou você? O que atraiu você de fato? Fora, evidentemente, a inspiração com a Amanda, né, com a sua esposa. Mas tinha algo que fez com que você falasse assim, puxa vida, isso aqui é o que eu quero. Porque como você mesmo disse, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa que tem um dom de transformação, de levar alegria. Porque, primeiro, quem faz música, quem tem a veia da arte, né, evidentemente transforma. É o nosso propósito, né? Mas eu queria saber lá no fundo mesmo assim, foi o universo financeiro, foi as possibilidades de ganho, foi as possibilidades da facilidade, a pseudo-facilidade de venda, né? Eu não estou aqui colocando o tempero da inspiração da Amanda, isso aí é fundamental. Mas me conta assim, efetivamente falou assim, puxa vida, é isso, vou por esse caminho. João, foi a construção. E eu colocaria, obviamente vou dissertar sobre isso, mas a palavra construção foi o que mais me chamou a atenção. Veja bem, imagina, eu tinha uma carreira de 7 anos como instrutor. Depois eu tinha uma carreira de 18 anos na música, onde eu já tinha construído praticamente tudo. Eu já tinha notoriedade no meu estado, já tinha gravado, já tinha mais de 50 composição. E chegou no momento da minha carreira que ou eu seguia colocando o pé no acelerador na carreira artística, ou eu iria olhar para portas que se abriram. Então, primeiro, o mercado imobiliário foi uma porta que se abriu. Só que diante, tu sabe, a gente está nesse mundo da comunicação, aparece a política, aparece sociedades, aparece 1000 opções para a gente ir. E quando veio o mercado imobiliário, eu pensei assim, cara, tem tanto advogado que está virando corretor, tem tanto empresário que está do setor têxtil que de repente está fechando e está virando corretor de imóveis. Eu consigo construir uma carreira nesse mercado. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E veja bem, eu vindo dessa área artística e Amanda, professora universitária, uma empresa de consultoria, ela também visualizou isso. Então eu sempre digo, eu sempre falo para quem nos conhece assim, ninguém em sã consciência, nenhum casal em sã consciência vai migrar de carreiras aí com quase 2 décadas de experiência, vai migrar para uma profissão que tu não vislumbre construir algo. Sim. É claro que a questão financeira brilha os olhos. Eu sempre digo, hoje o corretor que trabalha certo, que trabalha com ética, que é inteligente, dificilmente ele não vai prosperar financeiramente. Só que isso não pode ser o foco, né, João? Então o que me brilhou o olho no mercado é a construção. É saber que o Dudu, que chegou há 2 anos e meio no mercado imobiliário, não é o Dudu que está hoje conversando com o João. Que há 1 ano e meio, 2 anos, eu vi o João falando lá nos eventos do Cresci, tu tinha aquela admiração e de repente tu está aqui conversando com o João. Então é essa construção que me brilha e continua me brilhando o olho, porque quem sabe daqui 1 ano eu e o João vão estar fazendo um projeto ainda maior. Claro. Sempre em evolução. Então isso que me brilha o olho e sempre vai brilhar no mercado imobiliário. É não parar, né? É não parar. Ontem até nós tínhamos uma reunião na empresa que eu falei, pessoal, nós temos que ser curiosos. Mas o curioso de querer aprender em tudo, não é o curioso só de querer ganhar dinheiro, é o curioso, cara, o João tá aqui comigo, tá? O que eu posso aprender com o João? Amanhã o Fernando vai estar aqui, que de repente o Fernando entende ali de gravação, o que eu posso aprender com o Fernando? De repente ele vai dizer, ô Dudu, sabe aqui no teu celular como tu grava vídeo? Muda essa configuração aqui que vai melhorar um pouquinho. Quando o corretor ele é curioso, ele sempre vai querer evoluir, ele sempre vai querer aprender mais e ele vai sair, às vezes, daquele nosso egocentrismo de acharmos que a gente é artista perante um cliente e acho que não é. Tem muita gente buscando a transformação, buscando resultado, buscando recorrência de venda, buscando fidelização de cliente e trabalhando na mesmice, né? Sem essa curiosidade.
A gente sempre fala, né? Tem que seguir os líderes, tem que ir nos eventos, tem que ir nas associações, tem que ir atrás da informação. Até porque, né, Dudu? Quando a gente tem o conhecimento, a gente passa esse conhecimento, né? E de maneira segura, né? E de maneira segura, evidentemente. Isso é muito interessante. É engraçado que eu fico ouvindo você falar e essa superação tua. Evidentemente, quando você chegou em Santa Catarina, houve batalhas, né? Barreiras que precisavam ser enfrentadas. Mas, evidentemente, quando você estava com a Amanda, né? Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Que nem eles no Rio Grande, a peleia fica mais fácil, né? A peleia né? fica mais leve. Então, mais uma vez, parabéns, Amanda. Eu queria falar um pouco como nasceu a Duamari. Fala para nós da Duamari. Quanto tempo, quantas pessoas tem, como é que é o processo? Conta um pouco pra gente dessa história. João, eu falei em Deus no começo ali. Eu tomo muito cuidado para falar em Deus, embora na Bíblia diga que a gente veio, né, para levar a palavra do Senhor à frente, mas eu tomo muito cuidado para que isso não pareça demagogia ou a gente até mesmo querer usar disso. Não é o fato, mas acho que a glória tem que ser dada. A Duamari, João, ela nasceu antes mesmo de nós termos o desejo de ter ela. Porque quando nós migramos para o mercado imobiliário, que nós nos tornamos corretores, que a gente trabalhou um tempo de autônomo, eu e a Amanda, a gente fez um combinado. Como a Amanda trabalhava com consultoria, ela recebia muita proposta de construtoras, de outras imobiliárias, e nós falamos, nós não vamos aceitar proposta nenhuma, porque 6 meses como autônomo a gente vai tirar para aprender e depois a gente vê o que a gente faz. Porque sendo empreendedor, a gente sempre tem vontade de ter o nosso negócio também. Claro. João, e quando nós começamos a pensar em abrir a Duamari, a Amanda sempre teve um desejo de ter algo que tivesse uma vista para o mar. Então, o nosso desejo era de gerar uma experiência no cliente. Esse era o primeiro desejo da Duamari. Como que nós vamos gerar uma experiência? O mar é o nosso balizador para tudo. Então, nada melhor do que falar do mar é ter um espaço que as pessoas possam ver o mar. Então, diante das buscas, quando a gente já nem sabia mais o que fazer, Deus nos colocou num lugar lá, numa sala, que a gente pôde fazer um ambiente com vista a mar. Pois bem, desejamos abrir a nossa empresa, e aí eu vou falar uma coisa bem legal, o que significa Duamari. Tem uma história bacana, que o nome da nossa empresa, João, ela seria Farol. E ela já estava com todo o marketing pronto, já estava a marca pronta, já estava cheia de ideia. Vamos botar uma luz para cima, vai ser... E um amigo nosso disse assim, legal, mas farol é uma luz para quem está perdido. Vocês querem ser uma luz para quem está perdido? E nós, faz sentido. Mas é porque não era para ser farol. E aí, enfim, veio o Duamari, que é de Dudu, de Amanda e de Mari, e acaba sendo uma marca só. E aí, para já saber um pouco do nosso conceito, João, acaba que lá, alguns anos atrás, a gente falava em cultura do cliente, cultura da empresa, experiência do cliente, o cuidado. Quando a gente foi comprar os móveis, eu lembro que o pessoal da loja dizia, mas esse aqui é bonito, ó. A gente dizia, não tem que ser bonito, tem que ser confortável. Mas aqui é legal, não tem que ser legal. Eu quero saber como é que o cliente vai se sentir dentro da Duamari. E quando a gente foi fazendo isso, a gente também entendeu que a gente era uma boutique e não nos denominávamos como boutique. Nós já tínhamos esse cuidado de ser algo exclusivo, de atender o cliente como sendo único. E por isso, então, que a gente nasceu sendo como... Primeiro nasceu a Duamari e depois a gente entendeu que a gente era a primeira boutique imobiliária do litoral catarinense. Pasmem, como eu falei antes, né? O nosso diferencial é o básico, que é cuidar do cliente, que é ser responsável, que é às vezes dizer para o cliente, eu entendi que tu gostou disso aqui, mas eu acho que esse não é um bom produto. Na verdade é fazer o que todo mundo quer fazer e não consegue, né? Ou que às vezes não faz, ou que negligencia. Eu vejo muito isso. Ou que não está preocupado, né? Não visualiza, também tem disso. Porque eu sempre digo, né, João? Quando você procura um imóvel com a Duamari, eu não estou preocupado no que vai ser bom para mim. Eu estou preocupado no que vai ser bom para você. Quando a gente fala da boutique, eu queria voltar na boutique aqui. A Duamari, eu até achei que tinha alguma conotação italiana, Duamari, alguma coisa Mari assim. É porque é mar em italiano, e aí acabou que veio ao nome. E tá, pra mim agora tá claro. Mas vamos voltar na questão da boutique que você falou, né? Com a questão da boutique imobiliária. Por que vocês são os primeiros? Me desenhe esse conceito de boutique imobiliária. Certo. Obviamente, nós como bons marqueteiros, né, que viemos do marketing aí, a boutique, ela tem a ver com algo exclusivo, que desde antigamente as lojas se denominavam boutique porque ela era uma loja exclusiva, que tu chegava lá, servia um cafezinho, te tratava pelo nome,
fazia um serviço exclusivo. Vamos dar um exemplo. Na maioria das vezes, vamos pegar a analogia de uma loja. O João vai lá e compra numa loja. Se ela é uma boutique, se ela tem uma atenção a mais para isso, quando o João menos esperar, vai chegar na tua casa lá um comodato com um terno do teu tamanho, da cor que tu gosta. Então, o nosso trabalho como boutique, eu sempre digo assim, João, a gente não está preocupado com a venda, eu estou preocupado com a revenda. Então, o João, quando ele vem trabalhar com a Duamari, quando ele vem ser o cliente da Duamari, nós estamos preocupados em ser um consultor de fato. Em realmente entender o que o João busca, não só daquela compra, mas para a vida toda. Entendi. E nós percebemos que isso, embora você que é um corretor raiz sabe disso, essa é a obrigação do corretor, nós entramos no mercado no momento que as pessoas muitas vezes negligenciam isso. Então nós entendemos que um espaço exclusivo, nós temos um espaço que é uma sala aérea, que tu tem uma vista-mar, que tu tem uma preocupação com o conforto do ambiente, que tu tem uma preocupação em entender quem é aquele cliente, da onde ele vem, entender a raiz dele, entender com quem tu vai conectar. Alguns exemplos que a gente usa assim, João. Muitas vezes eu tenho uma construtora que o proprietário ele é extremamente contemporâneo, moderno, até na maneira de se vestir. Não é tão simples tu conectar um cliente raiz, um cliente do agro ou um cliente conservador com essa construtora. E a gente tem esse cuidado. Então, o boutique imobiliária é porque nós fomos também, né, um estupim nesses últimos anos de empresas no mercado imobiliário que estão tendo esse cuidado a mais em tratar É engraçado, não te cortando, mas te ajudando no raciocínio. Eu fui do varejo muitos anos na minha vida, né? 18, 20 anos atuando como executivo de varejo de grandes redes varejistas no Brasil e fora do Brasil. E quando eu falo de boutique, necessariamente você já me esclareceu que é o cuidado, evidentemente, que vocês têm com a experiência do cliente, né? Os cuidados e o interesse genuíno por uma experiência... Em 100% da jornada. Em 100% da jornada, uma experiência transformadora. Mas quando, para mim, varejista, você fala de boutique, e aí eu caio no mercado imobiliário, né? Eu imagino que é uma boutique imobiliária, né? Isso passa por produto. Passa por sortimento, passa por mix de produto. Então, dentro desta boutique, que é a Duamari, vocês têm uma preocupação com o mix de produto que vocês têm. Produtos selecionados, não trabalhar com qualquer coisa, produto com a legalidade, produto com documentação certa, para que essa experiência do cliente, de fato, ela não fique só no âmbito estrutural, perfeito, mas no âmbito de o produto entregue também. Nada como ser entrevistado por quem tem experiência e sabe se comunicar. Obrigado por agregar essa fala que eu ia deixar passar, João. É isso mesmo. Então, hoje o fato da gente ter bom relacionamento com as construtoras e de fazer um bom filtro, muitas vezes, João, um corretor, um colega chega e diz assim, Dudu, eu conheci tal construtora. O produto é muito bom. Chama esse cara aqui. Vamos tomar um café. Vamos entender qual é a história da construtora. Vamos entender quais são os produtos que ele tem. Esse já é o primeiro ponto de se trabalhar com produto exclusivo e de se pensar como boutique. A hora que eu conheci lá a construtora, eu entendi o produto que ela tem. E muitas vezes, João, isso não necessariamente está relacionado ao preço do produto. Porque tu pode ter um produto de 5 milhões que ele não tem o cuidado de um que de 800 mil tem. Se você vai no mercado, num supermercado imobiliário, vamos fazer uma analogia. Boa analogia. Você vai num supermercado imobiliário, lá tem produtos para classe A, classe B, classe C e classe D. E de todos os valores. E de todos os valores. O importante é você entender, né, que você como dono, líder de uma boutique imobiliária, né, você tem que ter ali um sortimento de produtos para que o público que te procure consiga ser atendido. Não só naquele imóvel de altíssimo padrão, como também no imóvel de médio padrão, porque o que vale é a experiência do cliente dentro dessa sua boutique. Perfeito. E a recorrência de venda. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Inclusive, João, muitas vezes dentro do próprio empreendimento. Porque eu posso ter um empreendimento... Vou dar um exemplo agora. A gente está trabalhando um loteamento lá, vai ser um grande projeto, e dentro desse loteamento tem alguns lotes que são próximos a áreas mais específicas. Então, a gente também muitas vezes tem esse cuidado a direcionar o cliente e dizer, por que você não pega esse que é na esquina? Por que você não pega esse que é na frente da área de lazer? Por que você não pega esse na frente onde eu sei que o João tem um terreno lá, então você vai ter um bom vizinho?
ter esse cuidado não só no mix de produto das construtoras que tu trabalha, mas também dentro do próprio empreendimento, é muito interessante. Vamos dar um exemplo. De repente, dentro de um projeto, eu posso ter um casal de aposentados que, de repente, tem uma dificuldade de locomoção. Às vezes, eu ter o cuidado de dizer, quem sabe tu pega um diferenciado, quem sabe tu pega um andar baixo, porque aqui tu vai ter um melhor acesso. Isso também está dentro do cuidado da boutique, que muitas vezes eu já vi ocorrer, né, de situações tão claras assim do cliente buscar algo por uma situação específica e de repente o profissional pode estar buscando querer vender o valor ou mais alto ou mais baixo. Então isso perfeitamente. O mix de produto é justamente o que leva a nossa espinha dorsal, né? Como é que é o café lá na boutique? É diferenciado, né? É diferenciado? É de boutique. Então eu tô me convidando para tomar um café aí na boutique. Na do Amari, será muito bem-vindo. Fica aí. Será muito bem-vindo. Eu faço questão de conhecer essa boutique porque é um cenário diferente, tá? É a primeira pessoa que fala com essa visão conceitual, né? De preocupação e interesse genuíno na experiência do cliente, não só no momento de compra, mas no universo que ele vai ser inserido. Perfeito. Quando ele chega lá, o que ele vê, o que ele sente, que cheiro que ele sente, que móvel que ele vê, que café que ele toma, que recepcionista que o atende, que iluminação que tem, que qual é a construtora que ele vai me direcionar, qual é a construtora que ele vai me direcionar, de que maneira direciona, tal. Tudo isso é preocupação com um detalhe que faz, de fato, ser uma boutique de interesse para que as pessoas procurem. Então, se você não conhece a do Amari, está perdendo a chance de conhecer uma excelente boutique e um café, evidentemente, maravilhoso. E de vez em quando um violão. Só para relembrar os tempos antigos. A gente podia fazer, né? O café com música do Amari, né? Olha aí, ó. De repente é uma ideia. De repente é uma ideia. Gente, eu vou pedir para que vocês segurem um minutinho, eu vou passar um vídeo aqui de um parceiro nosso aqui do EducaPod, que é a Voa Filmes. Na verdade é o Grupo Voa. A gente tem gráfica, tem sala de podcast, tem equipe de eventos, eventos corporativos, eventos de final de ano, qualquer tamanho de eventos. Já trabalho com a Voa há muito tempo e indico para você, dono de construtora, imobiliárias e incorporadoras, conheça o trabalho da Voa Vídeos. Passa o vídeo da Voa, por favor. Bem-vindos ao Grupo Voa, onde transformamos suas ideias em realidade. Com anos de experiência no mercado, o Grupo Voa é especializado em produção audiovisual de alta qualidade e eventos corporativos. Oferecemos uma ampla gama de serviços, incluindo produção de vídeos corporativos, comerciais, videoclipes, documentários, cobertura de eventos corporativos, que vai desde a projeção até a iluminação, uma estrutura completa. Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados pelo que fazem. Cada projeto é único e tratado com o máximo cuidado e criatividade. Entre em contato conosco e vamos juntos criar algo incrível. Voa Filmes, transformando ideias em realidade. Du Amarante, meu querido amigo, diretor de comunicação da Ciesc, né? Tá aqui comigo na bancada do EducaPod, já conversou aqui sobre família, sobre a esposa dele, a Amanda, sobre Deus, sobre propósito, falou de música, falou de dança, falou do mercado imobiliário, falou da boutique imobiliária, né? Que é a do Amari, por que boutique, qual é a visão deles como donos ali, como empresários, de montar uma boutique imobiliária para favorecer, né, e receber ali os clientes, as construtoras e os parceiros de maneira diferenciada, de maneira única e exclusiva. E é uma visão diferente mesmo, né? Parabéns por essa visão. Obrigado, de vocês, né? E fiquei muito contente de saber que existe uma boutique imobiliária, né? E eu faço questão de fazer uma visita lá. Falou de desafios, falamos de pandemia, falamos de um monte de coisa aqui. Mas agora a gente vai entrar num segundo momento aqui da nossa live, Dudu, que eu queria saber, né? Você é diretor executivo da do Amari, né? E também é diretor de comunicação da Ciesc. É isso? Perfeito. A Associação de Corretores Imobiliárias do Estado de Santa Catarina. Do Estado de Santa Catarina, onde o presidente é o nosso querido amigo Ney Santos. Ney Santos. A associação, né? A gente já falou desse seu desejo de levar transformação, de levar conhecimento, de movimentação, porque o movimento transforma. Sim. Né? E quando você fala que
Deus tem um propósito e Deus faz as coisas no plano dele. Graças a Deus, ele é misericordioso e ama a gente, entrega pra gente processo para que a gente seja bênçãos para as outras pessoas. Canal de bênção. Aí a gente vem ali na associação, né? Onde tem várias pessoas associadas, evidentemente, para entender melhor o mercado, para se capacitarem, né? Para terem atitudes melhores no mercado, para terem recorrência de venda. Me fala um pouco da Aciesc, qual o papel da Aciesc para o mercado imobiliário, para o corretor de imóveis, né? Para a categoria. Fala um pouquinho disso para a gente. João, antes de falar da Aciesc, até agora me veio uma história que eu falei alguns dias atrás, que eu lembro que eu conheci o Ney através de um amigo, que era o Luiz, e um dia, logo que surgiu a associação, eu falei pro Luiz, olha só, se surgir uma possibilidade, eu quero me aproximar do Ney, quero fazer parte da Aciesc. Daí depois eu brinco, que eu falei pra Amanda, né? Eu digo, mas eu me meti numa bronca, de alguma maneira, porque associativismo é isso. Muitas vezes é tu comprar a bronca para fazer algo que é bem para todos, que nem eu falei. Às vezes nós, como empresário, não fazendo parte, a gente está fazendo só o nosso. Então, quando tu faz parte de algum grupo, de alguma associação, de alguma forma é brigar por algo, brigar entre aspas, obviamente, por algo que vai ser para o bem comum. A Aciesc, eu acho que ela nasce num momento muito, muito importante, porque a gente sabe que a pandemia, ela foi um momento atípico para o mercado imobiliário, onde muitas pessoas entraram no mercado imobiliário, muitos profissionais entraram no mercado imobiliário. É aquela coisa, né? Quando tu tem alguns profissionais, de repente tu joga um balde de outros perfis de profissionais, muitas vezes aquilo se confunde. E na minha visão, na visão do Dudu Amarante, empresário, corretor, eu vejo que a gente está num final de um ciclo aí onde o mercado se confunde, onde acha que o mercado é fácil, onde acha que o mercado não precisa trabalhar, onde acha que o mercado não tem que ter visão de longo prazo. Então a Aciesc, no primeiro momento, ela vem para unir e para dar essa clareza para o mercado. Eu sou corretor de imóveis, abre parênteses, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso ter ética, eu preciso ter profissionalismo, eu preciso ter evolução constante, eu preciso me conectar com pessoas sérias, eu preciso ser curioso, eu preciso estar próximo do Cresci, eu preciso agregar de alguma maneira. Então, esse é o primeiro papel da Aciesc. E eu vejo que hoje a Aciesc é através do Ney, dessa relação, né, como a gente estava falando, do Ney ter essa... Ele transita em várias situações, ele conseguiu agregar pessoas com personalidades distintas, com qualidades distintas, mas onde todo mundo quer agregar. E eu vejo todo mundo falar em profissionalizar. Agora mesmo recebi um feedback maravilhoso teu sobre a nossa entrega para a qualificação dos profissionais. Então, essa é a visão da Aciesc. Então, a Aciesc vem para fazer a união e para que a gente... Eu sempre digo assim, João, o nosso nível de consciência, ele é o primeiro ponto para a nossa evolução. Se eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu não sou. Então, eu acho que... Eu sempre falo, eu tenho a minha personalidade e muitas vezes eu até falo para as pessoas, eu sei muitas vezes onde eu erro, mas eu estou tentando melhorar. Eu nunca vou ser o João e o João nunca vai ser o Dudu. O que eu estou tentando é ser um Dudu melhor. É ser um Dudu talvez menos ansioso, é ser um Dudu que, sei lá, mais tranquilo, é ser um Dudu mais amoroso, né? E às vezes tem pessoas que precisam se melhorar. Então, acho que esse nível de consciência a Aciesc quer trazer para o mercado imobiliário, para a nossa região, para os associados, enfim, para todo mundo. Você falou uma coisa interessante, né, sobre associação. É muito comum você ouvir as pessoas, corretores, isso em qualquer cenário, qualquer segmento, seja no segmento das micro e pequenas empresas, seja no segmento dos MEIs, seja no segmento do mercado imobiliário. As pessoas têm grande mania de reclamar dos processos, na grande maioria, reclamam dos processos, mas não ajudam no processo, não é? E essa visão sua, da Aciesc, de que as pessoas precisam entender que ao invés de reclamarem, elas vierem para dentro do processo, para ajudar o processo a transformar, a ficar melhor, né? Onde eles tenham ali um caminho, um mecanismo de representatividade da categoria, não é? Muda o cenário e a pessoa sai de uma situação de reclamão, de ficar olhando no retrovisor e só acusando um juiz, né? Sentenciando o processo, mas ajudar que é bom ninguém quer. Não, porque é voluntário, você não ganha dinheiro, você está ali por uma causa. Qual é a causa?
né? É subir o nível da régua do mercado imobiliário. E a gente vê claramente isso no Ney Santos, claramente isso naquilo que você está falando, e você que está nos acompanhando da região, procura o pessoal da Ciesc, vai entender como é que funciona, participa, para de reclamar e vai participar, vai contribuir para que o cenário mude. É mais ou menos isso? É isso. E João, e obviamente não é demagogia da nossa parte, não pode ser demagogia. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a gente faz um grande evento da Ciesc lá. Daí vamos imaginar que eu sou responsável por coordenar o evento. Aí lá no evento, não sei por que cargas d'água, enfim, o espaço lá eu tive que colocar o telão na esquerda. Aí chega 10 pessoas no evento e olha e diz assim, nossa, mas que horrível esse telão na esquerda, esse telão tinha que ser no meio. Mas ninguém sabe o porquê que aquele telão teve que ser na esquerda, ou ninguém chega e diz assim, viu, eu trabalho com evento, eu posso agregar na outra vez, que daí o telão vai ser no meio. Porque na maioria das vezes, quando a gente participa de grupo, a gente não tem que estar preparado para a nossa ideia ser aceita, eu sempre digo. A gente tem que estar preparado para a nossa ideia não ser aceita. E eu sou um cara que eu sempre digo assim, ó, a melhor ideia não precisa ser a minha. Ela tem que ser a melhor ideia. Porque quando tu tá num grupo, vamos lá, João, vamos comprar uma caneca. Que cor nós vamos comprar a caneca? Aí eu vou lá e digo branca. Daí compro uma caneca amarela. Venceu a amarela. Amanhã vamos comprar uma camiseta. Que cor vamos comprar? Eu digo preta. Aí o outro vai lá e diz azul e ganha azul. Se eu não for um pouco desprovido de ego e aceitar que a minha opinião, na maioria das vezes, não vai ser aceita, eu não vou fazer parte de um grupo. Então eu vejo que o associativismo, que o agregar, é tu estar disposto a dar ideias e a tua ideia ser recusada. Porque na maioria das vezes ela vai ser recusada. Tem muitas pessoas inteligentes, tem muitas pessoas que querem dar ideia. Mesmo eu sendo diretor de comunicação, eu posso dizer hoje assim, pessoal, eu acho que vai ser muito importante nós colocar um patrocínio no jornal tal. E de repente todo mundo vai dizer que não. E mesmo que a minha ideia talvez fosse a melhor, eu vou perder lá no voto. Então eu acho que associativismo é o que tu falou, participa, vai lá, seja o chato, dá a tua ideia, tenta mudar, porque quando todo mundo se propõe a isso, com certeza as coisas vão evoluir e lá no final quem ganha é a classe como um todo, né? Você está falando uma coisa ali da questão da opinião, né? A gente fala da questão da prática, da ajuda, né, das pessoas participarem de um processo de associação, evidentemente, porque isso é o associativismo, para subir a régua, o nível da classe dos corretores de imóveis. E aí você fala essa questão ali da opinião, e às vezes a opinião não vai ser aceita, essa coisa toda. Um papel importante que eu vejo das associações, de um modo geral, em todos os segmentos, é a capacitação. Quando você tem elementos e processos de capacitação do seu associado, e esse associado passa por uma reunião de aprovação de estratégia, de pautas e tudo mais, se ele está capacitado, a opinião dele vai ser uma opinião de argumento, ele vai ter argumento para sustentar a opinião. O que a gente vê muito no cenário são pessoas desprovidas de argumento, desprovidas de conhecimento, dando uma simples opinião com base em nada. Então, quando a gente pega a Ciesc, onde ela tem uma preocupação com a capacitação profissional, onde ela tem uma preocupação, né, com a evolução das pessoas, a evolução do mercado, evidentemente numa conversa, as pessoas que vão estar lá estão habilitadas a estarem ali porque elas terão argumento. Agora, se não é feito isso, evidentemente você vai ter uma reunião com um monte de boçal dando opinião sem saber por que está dando opinião e muitas vezes sem saber por que até está ali. Perfeito. Perfeito, João. Inclusive eu sempre digo assim, ó, vamos lá, tu tá tomando água aí e eu tô tomando coca. Aí tu pega e diz assim pra mim, pô, Dudu, o que tu tá tomando? Coca vai ter que te patrocinar aí depois. Ô, Dudu, o que tu tá tomando refrigerante? Refrigerante não faz bem. Eu sei que não faz bem, mas eu quero tomar. A tua opinião e a minha opinião. Agora, se tu pegar e me disser, Dudu, olha só, vou te dar uma dica. Eu tomei refrigerante por um certo tempo e não me fez bem, me deu tal e tal efeito colateral e eu tenho tomado água. Tu nunca pensou em tomar água, de repente, por uma semana para ver o que vai melhorar? Ah, João, eu não vou correr o risco de me dar ruim. Vou tomar uma água para melhorar. É o que tu acabou de falar sobre argumento. E tem um outro exemplo também, João. Hoje, o mercado imobiliário, a internet também, eu sei depois, acho que a gente vai falar sobre isso. A internet, ela mudou muitos paradigmas, né? E aí eu lembro que, através de uma consultoria aí,
que a Amanda deu no mercado, o mercado nem entendia ainda o que era lead, o mercado falava em lead. Lá em 2021 começou a falar sobre lead. E a gente dizia, lead é um cliente. Seja o cliente que bate na tua porta, seja o cliente que alguém indica, seja aquele que você fez uma campanha. E às vezes nós estamos lá dentro da Duamari e chega um colega e diz assim, os leads não tão legal, né? A campanha não tá boa. E eu, por quê? Porque eu não vendi esse mês. Tá, mas tá vindo? Tá vindo. Tu tá atendendo? Tá atendendo. Tu conversou com as pessoas? Conversei. Será que não é o nosso processo que tá errado? Será que não é a conexão? Será que não é a qualidade do nosso atendimento? Então eu acho que quando a gente olha com esse viés de querer melhorar, a gente não fica reclamando. Então eu acho que é sobre isso. É sobre tu saber que nós estamos numa profissão que ela é uma profissão extremamente competitiva. Ela é uma profissão que tem muitos profissionais. Eu estou conversando aqui com uma pessoa que tem experiência, que tem intelecto, e de repente, se você não souber que eu pelo menos posso conversar com você, eu nem estaria aqui conversando nessa bancada. Então isso eu tenho que buscar. Eu não posso esperar que o João vá lá na Duamari e bata e venha aqui dizer, Dudu, eu vim aqui te ensinar. Então eu acho que a ACIESC, e nós estávamos falando antes sobre isso, a associação e nós como um grupo de profissionais, nós despertar esse nível de consciência entregando algo e na contrapartida o profissional buscando esse algo, eu acho que aí a gente consegue fazer a nossa pontinha de contribuição para o mercado imobiliário. A gente vê um cenário interessante, né, quando a gente fala de argumento e convencimento. Tem muito corretora, que reclama que não tem recorrência, não tem vendas com rapidez, né? Os leads normalmente são frios, são leads gelados, ou até a imobiliária só manda lead ruim para mim, né? A imobiliária lá investe dinheiro em tráfego, investe dinheiro em marketing, os leads vêm e as vendas não acontecem, né? E aí me vem essas duas palavras na mente, né? Que é o argumento e o convencimento, não é? Tem pessoas que elas só conseguem, como você deu o exemplo da Coca-Cola. Você quer fazer comigo num processo forçado ou num processo de um argumento? Você vai argumentar o porquê que te faz mal aquilo e isso tem uma chance maior de me convencer, mas para ter o argumento precisa buscar capacitação. E aí vem a pergunta, né? Agora falando ainda da ACIESC. Argumento, convencimento, né? Mercado. O que de fato, né, a ACIESC está agregando aos profissionais da corretagem? Hoje, eu acho que o primeiro ponto foi o primeiro passo dado aí pelos fundadores, através do Ney e mais alguns, é esse fato de criar uma associação. Porque a ACIESC, João, ela foi criada até mesmo através do Cresci, do Alcides, de algumas pessoas que instigaram no sentido do quê? Tinha um monte de corretores reclamando de um monte de coisa, e aqui vem o mérito teu, o mérito do Cresci, que nos últimos anos conseguiram aproximar o Cresci, mas historicamente é sempre os profissionais reclamando, né, de quem está à frente da nossa classe, e hoje o Cresci, sim, aqui de Santa Catarina, tem essa proximidade, então eu acho que isso já agrega. Através de instigar, se criou uma associação. Opa, nós precisamos ser, não adianta eu ser o Dudu, o seu João, ele ser o Fernando, ser o Ney, nós precisamos ser uma pessoa só, precisamos ser uma instituição só. Então acho que o fato de se criar é o primeiro ponto. Num segundo ponto, a preocupação com a evolução e com se trazer benefícios, não só benefícios de evolução, como a gente está falando, de treinamento, que na minha opinião a gente tem muito a se fazer, precisa fazer, precisa ter mais volume, precisa ter muito mais, e com certeza a gente vai estar falando sobre isso para aproximar. Então o fato de ter essa aproximação, de gerar uma comunicação, e também o fato de trazer benefícios. Depois espero que o Ney não me mate por o que eu estou falando aqui, né? Mas vou dar um exemplo. Hoje, através da ACIESC, a gente está firmando uma parceria muito sólida com a Unimed, onde os associados da ACIESC vão poder ter grandes benefícios, até mesmo de valores, através da Unimed. Então, a gente sabe que hoje, quando se fala de saúde, é um receio importante. Que a gente tem, é um valor muito importante. Então, tu ter um plano com um bom desconto já agrega. É tu poder ter benefícios também para esses associados de coisas que ele usa no dia a dia, seja num posto de combustível, seja num restaurante, seja num hotel. Então isso é um ponto que eu acho que agrega muito também. Eu acho que a gente não pode deixar nem a parte da evolução, do conhecimento, do treinamento de lado, e nem essa parte dos benefícios, porque eu sempre penso também, né, João? Às vezes,
Sempre vai ter uma parte dos profissionais que estão mais estruturados, que já tem a capacidade de se manter, mas sempre vai ter profissionais chegando que precisa daquele apoio, que precisa daquele benefício. Então esse seria o segundo ponto. E um terceiro ponto, João, que nesse momento eu acredito que é o que tenha dado aí uma boa visibilidade para a Ciesc, é conseguir ter um elo de comunicação entre Cresci, Ministério Público, prefeituras da nossa região, OAB e a Ciesc, que eu vejo que antes era muito dificultoso e nos últimos 3, 4 meses, até a fim não digo que prevenir, não sei se prevenir seria a palavra, mas de antecipar às vezes há problemas que muitas vezes a gente vê no bastidor. E representar os direitos, representar os direitos. Então, assim, hoje a Ciesc, eu acho que talvez desses 3 pontos, o que eu vejo que está mais em destaque hoje é essa comunicação, esse elo de comunicação que a Ciesc está sendo. Eu acho que é muito importante para as pessoas verem a associação como algo sério, como algo que não está aqui para tirar proveito, como alguém e uma instituição que está aqui para brigar pela classe. E quando você falou no início da sua fala, né, queria até mandar um abraço para meu querido amigo Alcides Andrade. O Alcides, né, se tem um professor mestre nessa questão de associativismo, né, é o Alcides. E eu fico muito feliz do Ney ter ouvido o Alcides falar e da Ciesc ter surgido, evidentemente, né, e essa relação da Ciesc com o próprio Cresci de Santa Catarina faz todo sentido, não é? E fico feliz com isso, e também o EducaPod se coloca à disposição da Ciesc também, como engajamento aí nesse processo todo de construção. Com certeza, é muito da importante. Categoria, né? Vamos falar um pouco do mercado futuro, a Ciesc e o futuro. A gente está vindo agora para agosto, mês do corretor, né? Dia 28, dia do corretor de imóveis. Fala um pouco para a gente, o que a gente pode esperar do futuro, o futuro próximo, certo, da Ciesc. Dia 21, nós temos um evento aí muito bacana, o pessoal pode entrar lá no Ciesc_oficial, que é um painel que nós vamos ter lá no Sicredi, lá em Itapema. Então é um evento voltado justamente a palestras, justamente a essa parte do conhecimento, de estar próximo também. E dia 29 nós vamos ter um evento especialíssimo, eu só não posso divulgar ainda aí quem é a atração que vai estar, mas também porque a Ciesc vai estar completando 1 ano. Então tu imagina, nós vamos recém completar 1 ano de associação, que legal, conseguir estar fazendo um movimento de suma importância. Então, seria esses 2 recados que eu queria dar. Mas nesse momento, João, e nesse futuro próximo, a Ciesc quer desmistificar também. Ela é um pouco vista como um órgão de fiscalização. E não, a Ciesc não é um órgão de fiscalização. Ela é uma associação. Ela está aqui para agregar, para brigar pela classe, para trazer benefícios para a classe e não para fiscalizar. No sentido de fiscalizar, a gente pode sim ter uma comunicação, né? Muitas vezes passar aquela informação para quem fiscaliza, a fim de sim, da gente ter um mercado mais profissional, de ter um mercado cada vez mais sério. Mais para orientação do que fiscalização, evidentemente, né? Perfeito. Então, eu acredito até que na minha área é uma responsabilidade muito grande, que foi até o que eu falei para o presidente Ney, quando eu assumi, eu falei, Ney, nós estamos num momento onde a associação precisa comunicar e se comunicar. Então é o momento da gente desmistificar muitas coisas, a gente falar a linguagem, porque muitas vezes aquele corretor que está iniciando, ele tem uma linguagem, e aquele corretor que tem experiência, ele tem outra linguagem. O dono de imobiliário, ele tem outra linguagem. Então, como que nós vamos nos comunicar com esses profissionais em diferentes etapas de carreira e ter uma homogeneidade nisso aí, né? Todo mundo, disso tudo se ter uma linguagem só para todo mundo falar. Então, eu acredito que é o desafio dos próximos meses da Ciesc, além de potencializar, né? De potencializar benefícios, de potencializar estruturas, parcerias, cada vez mais difundindo aí e conseguindo levar o nome da Ciesc e principalmente a defesa da classe para mais lugares, né? E fortalecendo no estado todo, né? Entendi. Esse é o futuro, né? Exato. Eu tô procurando aqui, vai ter um evento, né? Aqui, achei, um evento em Itapema. Isso aí. Né? Dia 21 de julho ali, né? Que tem o apoio do Cresci de Santa Catarina. Vai estar ali o Ney Santos, no presidente da Ciesc, o Daniel Amorim, o secretário de Planejamento de Itapema. E vai ter também o Rodrigo Passo Silva, que é o presidente do Sinduscom Costa Esmeralda. Pois é, pessoal. Fiquem atentos. É um painel, né? É um painel. Em foco.
Entra ali no Instagram do Cresci também, tem o link ali para inscrição, esse tipo de coisa. Vale a pena participar e ouvir essas feras do mercado imobiliário falando com vocês ali, tá bom? Fica a dica aqui, fica o recado para vocês. Obrigado, João. Obrigado por reiterar aí. Vai ser um evento bem bacana. E eu Cresci extremamente parceiros aí da Ciesc, estando dando esse suporte muito importante. Esse do dia 29, aniversário da Ciesc, faço questão de estar lá. A maravilha. Né? Se um amigo achar importante que eu participe ali, Vamos fique à vontade. Eu faço questão de passar lá, dar um abraço em você, no Ney, parabenizá-los por esse excelente trabalho que está sendo desenvolvido ali na região, tá bom? Obrigado. Vamos falar da sua visão de um modo geral. Agora a visão do Dudu Amarante como corretor, diretor do Amari e também como o membro da Ciesc. São 3 coisas, né? Não, na verdade 5, né? Olha só, ele é dançarino, músico, diretor de comunicação da Ciesc. Ele é diretor da Amari, né? E ele é corretor de imóveis, enfim. Né? Tá vendendo bem, as coisas estão andando bem. Graças a Deus. Tá com a equipe grande lá. Quem planta, colhe. Nós somos uma equipe enxuta. Uma equipe necessária. Necessária, é isso aí. Tem um turnover alto lá ou não? Graças a Deus não. Graças a Deus não. Hoje nós temos... Nós trabalhamos... A nossa equipe são 4 pessoas, mas... Há 2 anos é o que está menos tempo lá. Então é a nossa... E eu sempre falo isso, né, João? O meu foco lá dentro é ter sócios. Então eu e a Amanda, a gente não quer ter um corretor, a gente quer ter alguém, como nós falamos antes, de ter uma visão de longo prazo, que ele possa se tornar um gerente, como é o caso do Luciano, que ele possa se tornar um futuro sócio e que a gente possa crescer, mas de maneira muito sólida, muito segura, porque... A gente não entrou no mercado imobiliário só pela parte financeira, como eu falei lá no início, né? A parte financeira ela é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, a Boutique também vem disso, de ter uma equipe enxuta, de não precisar ter uma equipe gigante, desde que o trabalho se mantenha da maneira que a gente se propôs, né? A gente teve uma conversa com um amigo querido, que é o Genesi Lima, e ele falou sobre liderança. E uma coisa que ele falou me chamou bastante a atenção, é que um líder de fato, ele se preocupa tanto com o liderado, e uma maneira que ele disse que demonstra essa preocupação é quando ele percebe, ele consegue como líder, né, mostrar para o liderado que lá no fundo do túnel tem uma luzinha de uma possibilidade. Né? E quando você traz aqui que o teu colaborador, ele tá com essa luzinha lá, ele sabe que é possível ele se tornar um sócio, se tornar um parceiro, não é? Evidentemente que ele vai ter no DNA dele não só gratidão, mas reconhecimento pela oportunidade, porque como você falou, essa boutique ela foi pensada de maneira a levar bênção e ser uma abençoadora das pessoas, não só de clientes, como de quem atua ali nessa boutique também, né? Dentro do que eu entendi do que é a boutique lá, e essa visão me deixa agraciado, né, de ouvir você falar isso, porque é uma visão interessante, né? Então é assim, a gente precisa ser no nosso processo todo da vida, e você que está nos acompanhando, você corretor, guerreiro, né? Às vezes a gente só quer que a gente tenha resultado, a gente só acha que a gente só tem que lutar para que a gente tenha resultados. E às vezes você pode ser um canal de bênção para o amigo teu que está aí do lado, ó. Né? Você já perguntou para o seu amigo do lado ali se ele tomou um café, né? Como é que ele tá, se ele tá bem, não é? Isso de fato é ser uma célula transformadora, entende? E quando a gente fala em célula transformadora, a gente volta na Ciesc, né? Então você que é da região, conheça o trabalho da Ciesc, vai lá conhecer o pessoal, participa, ajude a mudar o cenário do mercado imobiliário. Agora você precisa me dizer, Dudu. Essa visão a visão futuro, tua, João. do Dudu quanto pessoa, né? O Dudu quanto corretor, o Dudu quanto empresário, né? E o Dudu como membro da Ciesc. João, eu sempre me lembro que, acho que lá nos meados de 90 e poucos, talvez, acho que foi lançado aí não era um filme, não lembro direito se era uma série que falava sobre o segredo, né? E a gente que é cristão hoje, cada um acredita em algo, mas a gente acredita como Deus aí, uma energia suprema. Desde sempre eu tenho uma visão de construção. Mais uma vez vem a palavra construção na minha vida. Eu penso assim, ó, que se eu tiver um saco de semente e a cada manhã eu acordar e eu semear uma e for semeando, automaticamente quando finalizar esse saco eu vou vir colhendo e vou vir tirando novas sementes e vou vir plantando de novo. Eu fiz isso quando eu trabalhava com dança, quando eu trabalhava com música e hoje no mercado imobiliário. Então,
grandes profissionais do mercado imobiliário abriram portas para nós quando nós chegamos aqui. Eu sempre falo, o Everson, que é um amigo nosso, o dia que eu conheci ele já viu o que eu seria, algo que eu nem sabia na época. Porque ele disse assim, não, tu trabalha com música, eu quero que tu seja corretor. Ele já sabia, talvez, que eu migraria para o mercado imobiliário, que eu seria corretor, porque no futuro ele nos convidou para ser sócio e a gente acabou abrindo a nossa. Então, hoje, eu me vejo dessa maneira. Vamos dar um exemplo do Luciano, que é um colega nosso. O Luciano é um cara que trabalhava 20 anos no varejo. Eu vi ele no mercado imobiliário evoluindo, se tornando um gerente e um futuro sócio. Hoje ele é nosso gerente. Então, ele está nesse caminho. O Lúcio, que trabalha conosco hoje, eu vislumbrei isso também. Então, a parte do liderado, às vezes, é ele também confiar no que o líder passa para ele, porque muitas vezes o cara que entra novo, ele pensa, cara, eu só quero o meu dinheiro de amanhã, eu só quero a sobrevivência. Esse cara tá vendo mais do que eu quero. Então, a visão do Dudu é seguir nessa evolução. É poder estar aqui conversando contigo hoje, é amanhã me tornar teu amigo, é depois da manhã estar comendo um churrasco contigo, porque nosso relacionamento vai estar evoluindo. É a do Amari podendo estar melhorando os processos, podendo estar aumentando a carteira de cliente, podendo estar conhecendo mais construtoras. Então, é dessa maneira que eu enxergo a vida, que eu enxergo que a gente está indo para frente. É tipo tu olhar que eu dei um passo. O João pode ter dado 10, mas eu dei 1. A evolução dele foi 10, a minha foi 1. Tá tudo certo, desde que eu não volte para trás. Perseverança e paciência. Eu acho que não é fácil, né? Quando tu tá perseverando, tu ter a paciência de esperar. Esse é o ponto, né? Como diretor da Ciesc, é poder agregar para a Ciesc, realmente dando essa visibilidade, que é o que a comunicação tem que fazer, é poder com que a Ciesc esteja mais, né, nas conversas, nas pautas de conversas, seja para quem vai apoiar, seja para quem vai criticar, porque a crítica, desde que ela chegue até nós e a gente possa melhorar, eu sempre digo, tem aquelas pessoas, né, João, às vezes a gente ouve, mas aquela pessoa não gosta de ti. Tá, mas ela nunca me disse o motivo, porque se ela disser, eu posso evoluir. De repente ela diz assim, eu não gosto de ti porque tu nunca me cumprimentou. Mas eu não te conhecia. Então agora eu vou te cumprimentar a partir de hoje. Prazer. Então quando tu recebe a crítica e tu tem a possibilidade de evoluir, tu vai evoluir. Porque a crítica pela crítica não muda nada. Então eu volto lá naquela fala que tu falou. Você que é corretor, venha fazer parte da Ciesc. Assuma a responsabilidade de às vezes ser inconveniente, de dar a sua opinião, de muitas vezes ser ouvido, de muitas vezes brigar junto, porque 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, e assim a gente vai fazendo as coisas melhorarem. E como diretor da Duamari, é poder aí fazer com que as pessoas também entendam a nossa maneira de trabalhar, que eu sempre digo também, a gente não nasceu pensando em estar entre os maiores. A gente nasceu pensando em estar entre os melhores. Então eu não preciso ser grande, eu tenho que ser melhor no que eu faço hoje, melhor amanhã, porque o Dudu daqui 10 anos não vai ser o Dudu que está falando contigo hoje. E para isso eu vou ter que continuar evoluindo os nossos processos. Talvez vão ter profissionais que já passaram pela nossa empresa, que daqui 10 anos vão nos ver e dizer assim, mas eu não sabia que era assim. Sim, porque nós evoluímos. Porque há 10 anos atrás a gente não era assim mesmo. Claro. Então esse é o meu pensamento aí como diretor executivo da Duamari. Caramba, Dudu. Caramba, que honra mesmo recebê-lo aqui, entender um pouco mais sobre a Ciesc, entender um pouco mais sobre essa boutique. Obrigado. Né? Parabéns pelo trabalho, parabéns a Amanda. Né? Parabéns pela região por ter uma boutique lá com esse pensamento, com essa visão. Nós temos 3 minutos, eu vou te passar 1 minuto para as suas despedidas da nossa audiência, né? Dizer para você que com certeza o amigo voltará aqui numa segunda etapa para que a gente continue esse processo, até para falar de outras coisas que a Ciesc tenha evoluído ao longo do tempo, né? Então, as suas considerações para a despedida da nossa audiência. João, eu quero convidar quem está nos assistindo aí, o EducaPod, para seguir @DuamariOficial, que é o da Duamari, do Amarante também, quem quiser seguir, e @Ciesc_oficial. João, obrigado. Me sinto muito honrado de estar aqui falando contigo hoje. Até comentei com a Amanda antes de vir. Eu lembro nos primeiros eventos do Cresci que eu vi você por lá trabalhando, comunicando, e me chamou a atenção. Eu olhei e falei, o João, quem é aquele senhor ali? E aí depois a gente poder estar conversando. Acho que isso é o bom, né, da gente estar em evolução, de poder dividir a mesa com pessoas que agregam. Então, muito obrigado. Que todo mundo assista o EducaPod, que eu tenho certeza que daqui a 1 ano esse canal vai ser 10 vezes maior do que ele é hoje, porque ele vai evoluir. Obrigado. E espero que você esteja profetizando, porque você é um canal de bênção. Amém.
esteja profetizado. E vocês da audiência, fiquem espertos, porque virão novidades ali, né, da ACIESC, Dudu e João Neto EducaPod, para um futuro próximo. A gente vai estar se falando muito ainda, vocês vão ouvir falar muito da ACIESC, no que depender do EducaPod, do que depender do Dudu e dos associados e do nosso presidente Ney Santos, que está fazendo um excelente trabalho. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Lembro você que esse EducaPod, esse episódio, fica gravado no nosso canal do Instagram, @EducaPodNet. Né? Se você não é inscrito, se inscreva, por favor, agilize o sininho, ajuda o EducaPod, indica o canal para mais alguém, porque a gente tem que ser uma célula de transformação, né? E praticar aquilo que a gente aprende aqui. Se está sendo bom para você, passa para frente, para que seja bom para outras pessoas também. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Dudu. Obrigado, né? João. Que a gente tenha uma semana produtiva, uma semana abençoada. Obrigado ao pessoal da técnica. Fiquem todos com Deus e avante, guerreiros.